Olá pessoal, sou o Gés Leal, vice-sacerdote de Umbanda e mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro. E nós vamos para mais um react. E esse react não vai ser um react qualquer, tá? Vamos continuar aqui, porque eu já fiz alguns reacts do canal do Ginga Gandimba, que eu estou amando reagir aos vídeos desse grande gênio africano, que eu te amo, Ginga, te amo, te amo, te amo. Mas vamos também aproveitar essa oportunidade para nos aprofundar mais em certas verdades que nos foram negadas, né? Mas vamos começar com esse vídeo do Ginga. Todos os vídeos terão aqui, vão estar aqui na descrição, o link para o original, tá? Vai lá, confiram. Sigam esses canais também para ajudar. E vão lá. O primeiro é do Ginga, que é os verdadeiros hebreus são negros e estão na África. E nós vamos assistir outros vídeos também, mas esse vai ser o primeiro. Só para começar, só para já contextualizar, o que será dito aqui não tem nada a ver com Deus ou com a teologia da Bíblia que nós temos em mãos, tá? Nada a ver. Esquece esse Deus, esquece essa Bíblia, esquece essa coletânea de mentiras que foi enfiado goela abaixo para nós, para nos controlar, tá? Mas também tem a ver com um pouco dessa Bíblia, dessa história narrada ali. Como tem dito algumas vezes, a mentira misturada com a verdade para ser ingerida e confundir os sábios, tá? Então tomemos cuidado. Então vamos analisar direitinho, mas tenha isso em mente, que não tem nada a ver com essa Bíblia que nós temos na mão, mas tem a ver com a história que está naquela Bíblia. Saudações, família. Olha, hoje eu vou falar sobre quem são os verdadeiros povos de Israel. E eu vou fazer esse vídeo por conta do pedido do pessoal do Brasil, Angola, Moçambique e em outros países que falam português que me acompanham, ok? Mas antes que eu dê a minha opinião, eu vou querer que acompanhe este vídeo aqui de uma israelita a falar sobre algo muito importante. Depois eu vou dar a minha opinião após ela ter dito isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a leitura para todo mundo compreender porque ela está falando na língua dele e a letra está muito pequena, ok? Pode ser, manos? Vamos lá. Oi, shalom, shalom de Israel. Isso é tudo sobre Jetro. E eu ouvi que vocês, povos pretos, foram sequestrados da África para a América. Isso, vocês não sabem quem vocês são. Vocês não sabem quem vocês são. Mas vocês são os filhos de Yahweh. E eu estou falando para vocês, vocês têm que voltar para as suas terras natal. Aqui para Tizon, Sião, para Jerusalém. Porque nós, como gentios, nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês voltem e orem porque vocês são os nossos salvadores. Vocês não sabem que vocês foram escolhidos por Yahweh para viverem nessa terra. Não o povo judeu, são vocês que devem morar em Israel. Vocês foram sequestrados da África. Eles enganaram vocês, eles disseram que vocês são escravos, mas vocês são na verdade os filhos de Israel. E é tempo de apenas voltar. Voltem, voltem pelo seu povo, voltem por nós, voltem por todos os gentios, porque somente vocês podem nos salvar. Então, por favor, voltem para Israel. Ok, isso é o que a senhora disse aí. No final vou pôr o vídeo completo para vocês tomarem a leitura. Então, primeira coisa que eu quero aqui deixar bem claro é, né, para aqueles manos africanos, né, que vão dizer, por exemplo, que nós estamos a fazer um sincretismo, né, que estamos a tentar adaptar a história dos outros para serem as nossas, né, que estamos a pegar a Bíblia para tentar encaixar na realidade africana, não é? Deixa eu primeiro aqui fazer só uma pergunta por conta disso, ok? Se nós éramos uma grande civilização, se nós éramos uma potência, se nós civilizamos o mundo e boa parte da tecnologia, do conhecimento filosófico, matemático e muitos outros saiu da África, e a África era uma potência desde o Egito e outras civilizações, não é? A pergunta que eu faço é, por que então que hoje, mas hoje, a África é maribunda? A pergunta que eu faço é essa. Se nós éramos grandes civilizações, aonde é que nós falhamos? Como é que hoje fomos submetidos a sermos cauda em vez de cabeça, uma vez que nós éramos o cabeça no mundo e que nós civilizamos as nações? Aonde é que nós falhamos? Essa é a pergunta que eu faço. Como e aonde é que a África falhou, que hoje é miserável? A pergunta que eu faço é essa. Então, eu tenho uma resposta. Talvez essa resposta pode não gostar, ok? Mas vamos no que de facto interessa e vamos olhar um pouquinho no respaldo bíblico. E é aquilo que, por exemplo,
Simão Kimbangu nos ensinou. Foi o nosso antepassado Simão Kimbangu que nos deixou essa orientação. Ele disse o seguinte: não precisam abandonar a Bíblia. Estudem a Bíblia, leem a Bíblia para vocês apanharem o ladrão que vos roubou com as ferramentas que ele vos roubou. Primeira pergunta é: quem é esse ladrão? E qual é esse instrumento que ele usou para nos roubar? O ladrão é o Ocidente, o europeu, e o instrumento que ele usou é a Bíblia. Através desse estudo que nós vamos fazer, vamos apanhar o ladrão. Essa foi uma orientação do nosso antepassado. E se isso não for verdade de facto, então significa dizer que, se isso de facto é um sincretismo, né? Então significa dizer que Simão Kimbangu mentiu, Simão Kimbangu foi falso, Kim Panvita mentiu, a Kim Panvita foi falsa e outros nossos antepassados. Certo? Se isso estamos a fazer sincretismo, então esses todos erraram, falharam. Certo? Então não é bem assim. Vamos naquilo que interessa e vamos fazer uma análise na Bíblia tal como o nosso antepassado, Mfumu Kimbangu, nos orientou. Em Deuteronômio 29 em diante, você, por exemplo, vai encontrar as narrativas que Deus, né, vou chamar de Deus, deu para o povo, as bênçãos que ele preparou para o povo. Mas depois disse que se vocês não cumprirem isso, essas bênçãos todas que eu prometi para vocês vão se tornar maldição. Vou tomar só alguns trechos sobre o que diz nesse texto. Então diz assim, não é? Se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje lhe ordenei, virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre e o fruto do seu solo e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Maldito será. Pronto, você vai encontrar todas as maldições que Deus prometeu ao povo de Israel caso não cumprirem as suas leis, caso não obedecerem os seus mandamentos, ok? Mais um texto. Deuteronômio 32, versículo 25, diz assim: fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão com medo, de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esquecerão. Ou seja, eu vou fazer com que o mundo vos esqueça e vou vos espalhar pelo mundo inteiro. Lembra que isso não aconteceu com o povo de Israel lá, ok? Vamos continuar. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruí. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Ou seja, aí vai te dizer, por exemplo, que por causa do mal que fizeram, da desobediência, eu vou vos espalhar pelo mundo e vocês vão ser esquecidos. Há algum povo aqui que se esqueceu da sua história, sua origem? Há algum povo aqui? Será? Que foram espalhados pelo mundo. Foram os povos de Israel lá que foram espalhados pelo mundo, mano. Vamos continuar. Só mais um texto. Salmos 83, versículo 1. Diz assim: ó Deus, não guarde silêncio. Não te cales nem fiques impassível. Ó Deus, coisas que teus inimigos alvorozam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Presta atenção nessa parte. Dizem eles: vinde e apaguemos luz, para que não sejam nações, nem sejam lembrados mais o nome de Israel. Pois a uma se conclui, aliam-se contra ti. As tendas de Edom e por aí. Aqui qual é o povo que foi esquecido? O povo de Israel. Nós todos conhecemos Israel, estão lá. Mas aqui diz que eles serão esquecidos. Ok? Mas qual é o povo que foi esquecido? Foi isolado, foi excluído e que um determinado grupo se uniram e conspiraram contra esse povo. São os povos de Israel que estão lá, mano. Israel é um deserto, né? Esse Israel mesmo que está aí é um deserto, né? Só mais um texto. Está em Joel 3, versículo 1 a 2. Vou dizer assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. A quem eles espalharam por entre as nações. Repartiram a minha terra. Repartiram a minha terra e esse povo que foi espalhado entre as nações. Há alguma terra aqui que foi repartido? Assim, tipo pizza, tipo bolo. Alguma terra aqui? É Israel, aquele pedacinho ali de Israel, aquela metade de Israel que está lá. É que foi repartido, mano. Continuando dizendo assim: e lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por um vinho para beber. E também lançaram sorte, né? Faz lembrar a conferência de Berlim, né? Só mais um texto. Ezequiel 36, versículo 5 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zeloso, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Edom que deu da Isaac e Jacó, não é? Um que recebeu as bênçãos, que viveria num território com muita fertilidade. O outro, por exemplo, o peludo, não é? Porque eram duas nações, como disse muito bem o pai dele, que viveria, por exemplo, como o outro já recebeu todas as bênçãos, ele poderia viver numa terra infértil e que ele viveria de espada. Vos perguntem uma coisa: qual é a nação aqui no mundo que vive sobre espada? Porque espada simboliza guerra, que vive de guerra e que está num território infértil, mano. É quem que está num território infértil, mano? Assim, então que te avisar mais?
E quais são os povos que estão num território fértil, que tem tudo? Tal igual às bênçãos, por exemplo, de Jacó, que ele foi prometido que viveria numa terra fértil, que tem tudo. Quem são, humanos? Assim não que vos explicar mais. Assim a terra fértil que Deus havia prometido para Jacó, para a geração de Jacó, porque é de Jacó que veio o povo de Israel. Assim é aquele território ali de Israel que está lá, daquele deserto, aquele terreno, mano. Estranho, né? Deixa eu continuar. Assim, o Edom que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales. Assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Você está vendo as características que Deus, biblicamente aqui, explica sobre como é Jerusalém, né? Tem vários rios, né? Coisas assim, mano. Israel lá tem vários rios. Israel mesmo que está lá, onde falam que é terra prometida. Tem vários rios lá. Tem, mano. Tem vários rios. É deserto aí, mano. Só mais um texto. Deuteronômio 28, versículo 40, diz assim: servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede e em nudez, e em falta de tudo, e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro. Olha aqui, jugo de ferro, olha. Até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti, de longe das extremidades da terra, uma nação que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação de rostos ferozes, que não respeita ao velho, nem se compadece do moço. Porque aqui na nossa tradição, respeitar os mais velhos, ok? Os mais velhos, os avós, mais velhos dizem respeito. Essa é uma das nossas culturas. Aqui diz que ele nem respeita nem os velhos, nem os moços. E só para acrescentar, o símbolo dos Estados Unidos é uma águia careca. E eles sempre trazem essa questão feroz da guerra e eles não respeitam tradições de ninguém. Tudo para eles não presta. O centro do mundo, na mente de um americano, de norte-americano, é os Estados Unidos. Mano, isso tudo que tá aqui, você sabe o que aconteceu com que povo? Isso não aconteceu com o povo de Israel que tá lá, mano. Acompanham só a história do mundo. Isso aconteceu com os negros da África. E essa imigração, quando Deus falou, por exemplo, na terra onde vocês estão a entrar, não era esse Israel que está lá, era no centro, porque por isso é que ficaram 40 anos girando no deserto. Eles estavam a descer para o centro da África, que hoje é chamada de Congo. Ok, manos? Isso não é sincretismo, não, mano. A Bíblia está cheia de fermento, está cheia de mentira, está cheia de falsidade. Sim, mas vamos estudar esse livro mesmo, para apanhar um ladrão que nos roubou com a ferramenta que ele nos roubou. O verdadeiro povo de Isolele, ou de Israel, mesmo os africanos, mano, os pretos, foram espalhados pelo mundo, levados como escravos, como diz aí, uma corrente. Ok? Fomos espalhados pelo mundo, porque houve uma grande conspiração do Ocidente e dos árabes, ok? Que tinha um plano contra a raça negra. Somos nós, mano. Ok? Somos nós. Se não me respondem só, como é que nós éramos potência e caímos? A resposta é que nós desobedecemos uma lei do nosso criador Zambia Pungutuleno, Sakatanga, Olodum Maré, ok? Amun Ra. Desobedecemos a lei de Maat, que é a lei universal, que é a lei da natureza. E são essas leis que nos foram pelo mundo, ok? Toda essa história não encaixa com eles lá em cima, mano. Encaixa conosco, aqui os pretos, mano. Ok, mano? Vou dar continuidade num outro vídeo. Obrigado por acompanharem até aqui. E tamo juntos. Uma observação. Aqui nós vemos a estrela de Davi. E eu vou trazer de pouquinho em pouquinho essa questão das simbologias. A gente percebe nos pontos riscados de muitas entidades, e isso não é de agora, de muito tempo atrás, que elas sempre trouxeram símbolos. Por exemplo, no outro vídeo nós falamos sobre a cruz. O nosso próprio irmão Ginga, ele traz um vídeo explicando que as cruzes, né, os crucifixos, já existiam, essa a simbologia em África, em vários territórios, e por isso que foi muito bem aceito esse símbolo dentre eles. E nós percebemos que os pretos velhos, eles carregam essa cruz, e a cruz sem a imagem de um homem pregado ali. Eles sempre retiram essa imagem para ficar somente com o símbolo da cruz. Nós descobrimos com o nosso irmão Ginga muito mais sobre a cruz. Vai lá e assista esse vídeo. E aqui a gente vê também a estrela de Davi, ou o hexagrama, né? Que é uma simbologia riquíssima, da onde é o encontro do que há em cima, do que há embaixo, ou quem prefere seguir para uma filosofia mais naturalista banto, que é a direita e a esquerda, e é a junção de tudo isso formando o eu,
formando este ser humano, que é a metade de uma criatura e a metade do Criador, animal e espiritual numa única conjuntura. Então essa simbologia também já é africana há muito tempo, e quando nós percebemos nos pontos riscados e paramos para estudar atualmente, eu percebo que muitos que não entendem de onde surgem as coisas e querem ensinar mesmo assim sobre as nossas coisas, vão dizer que é um símbolo judaico. Vai dizer que a entidade se equivocou, ou que esse simbolismo ele tem um significado judaico. Então, assim, não rola, não é assim. Existe uma simbologia e ela não é judaica. De repente, talvez, se for um cigano do Oriente, possa ser judaica. Possa ser, talvez, mas com certeza você deve ter visto isso em um ponto ou de caboclo, que eles usam bastante, ou de um Exu, eles também utilizam bastante. E também alguns pontos de ambiente. Existem vários tipos de ponto riscado, mas quando a gente fala de entidade, com certeza ele está dizendo sobre essa conjuntura do ser espiritual com o ser carnal, formando o eu, a pessoa, o ser, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que nós vamos ver. Vamos lá. O nosso irmão Ginga, ele traz essa grande verdade que os hebreus, eles são negros e eram da África. Primeiro, quando ele fala que a Israel a terra prometida não é Israel, e sim o centro de África, que seria o Congo, a gente tem que lembrar também que a Europa, quando ela começa a ter contato com a África e ter interesse com os povos do continente africano, não era conhecido como África, tá? Os continentes mal eram entendido isso. Então, o que eles chamavam essa terra de como? De Congo. Principalmente a partir do século 14 adiante, aí sim que se populariza. Tudo para eles era Congo. Não era africano, não era tudo, era Congo. Para eles, todo aquele continente era chamado de Congo. Então, era uma forma de interpretar. Gesley, mas Israel fica no continente asiático e não no continente africano. Perfeito. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha em alguns artigos aqui. Vamos primeiro a esse site aqui, Mundo Educação, da UOL. Gente, isso não é fonte de nada, tá? É só uma especulação aqui. Não sou historiador, mas eu acho que com o mínimo de um Google, a gente evita muitos equívocos por aí, ok? Vamos lá, ó. Geografia do Egito. O Egito está localizado na África, mais precisamente na porção nordeste deste continente, em uma área geograficamente de contato com a Ásia, na região chamada de Oriente Médio. O território egípcio faz fronteira com a Líbia e o Sudão, países africanos, e Israel é o território palestino e o território palestino da faixa de Gaza, localizado na Ásia. O país é banhado na sua porção norte pelo Mar Mediterrâneo e na sua porção leste pelo Mar Vermelho, ok? Vamos continuar em outro local. Vamos lá, ó. Joguei no Google, simples, qualquer pessoa pode fazer isso, né? E as pessoas perguntam, ó, como é feita a divisão dos continentes? A Terra está dividida em 6 continentes: África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. A divisão clássica dos 6 continentes terrestres, os continentes são divisões geográficas da porção emersa do planeta conforme diferentes critérios geográficos. Então, o primeiro critério, ele é geográfico. Vamos lá. Então, como é a divisão da Europa com a Ásia? Porque, teoricamente, eles estão na mesma plataforma, então deveria ser o mesmo continente. Por que a Europa se separa da Ásia, então? Vamos lá. A Europa está ligada fisicamente com o continente asiático, ou seja, deveria ser o mesmo continente, né? Se é o primeiro critério geográfico, então por que vai mudar? Então, vamos lá. Por que muda? Deste modo, o que os classificam como continentes distintos é diferente, são, na verdade, os aspectos culturais e históricos. Então, na visão deles, científica, que é eurocêntrica, a Europa se separa da Ásia por causa da cultura e não pela geografia, que é a primeira regra. Perfeito. Então, vamos continuar em num outro artigo. Só um minuto.
Então voltamos aqui, olha. O que separa a África da Ásia? Novamente, pergunta simples jogada no Google, sem grande aprofundamento. Então qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação. Não é nada acadêmico escondido no fundo de uma biblioteca, né? Então vamos lá. O que separa a África da Ásia? A linha habitual que divide África e Ásia é o... Como é isso? Istmo do Suez. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. O ponto mais estreito entre o Mediterrâneo e o Golfo do Suez. Rota que hoje é seguida pelo Canal do Suez. Tal torna a Península do Sinai geograficamente asiática e o Egito uma nação transcontinental. Então, vamos lá. Se eu não consigo separar a África da Ásia por questões tradicionais, por questões raciais, eu não consigo separar a África da Ásia por questões culturais, que é o padrão que eles usam para separar a Ásia da Europa, então eu tenho que separar por geografia. E aqui está dizendo que o que separa o continente africano da Ásia é esse tal de Canal do Suez. Vamos olhar o que o Google fala sobre o Canal do Suez? Vamos lá, olha. As pessoas também perguntaram qual é a história do Canal de Suez. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Vamos lá. Foi inaugurado em 1869, ou seja, bem recentemente, antes da abolição da escravatura aqui no Brasil, e sua história está atrelada à influência das nações imperialistas europeias e seus respectivos interesses comerciais. O canal foi nacionalizado pelo Egito em 1956. Desde então, se consolidou como uma rota de comércio importante entre a Ásia e a Europa. Ou seja, não foi pela cultura, não foi pela raça, não foi pelas tradições que conseguiram separar a África da Ásia. Por quê? Por que esse interesse de separar a África da Ásia? Porque na Ásia, ali, como nós vimos aqui no primeiro texto, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Como nós vimos aqui no primeiro texto, vamos lá. O Egito está localizado na África e a porção, ele divide Israel em duas partes, que é a porção leste pelo Mar Vermelho e a porção norte pelo Mar Mediterrâneo. Então, o viés para a separação do continente é geográfico ou de questões tradicionais, raciais e tradicionais, as tradições. Então, como eles não conseguem separar a África de Ásia pelas tradições, nós vamos ver isso daqui a pouco, o porquê que não, de um próprio israelita, mas eles têm que separar. Eles têm que separar a África da Ásia, porque na Ásia existe Israel. E Israel é o berço das grandes religiões modernas. O cristianismo, o judaísmo, o muçulmano. São as três maiores religiões do mundo surgem ali. E quem é que vai controlar essas religiões? O Império. O Império da Europa, principalmente a Igreja Católica, tem que controlar. E ela só consegue controlar a narrativa de que esse Deus, ele é branco, esse Deus, ele é eurocêntrico, esse Deus abençoa a Europa porque é um Deus europeu, é um Deus voltado para eles, como isso foi narrado por diversos séculos, desde o século XV adiante, ou provavelmente até do século X, onde teve as cruzadas. Mas vamos pegar do século XV, que é quando começa o tráfico de pessoas, seres humanos de África para o resto do continente. Eles precisam dessa narrativa. Então, Israel tem que estar separada de África, porque não pode ser africanos. Para poder subjugar esse povo, Deus, o mesmo Deus que está sendo cultuado na Europa, não pode ser o mesmo Deus que dá aval de bênçãos para o africano. Então tem que separar. Então, como eles não conseguiram separar pelas tradições, pela raça, pela própria história que Israel tem com a África, através ali do Egito, o que acontece? Vamos criar um canal.
Vamos criar o canal. Esse canal ele foi criado bem recentemente, antes da abolição da escravatura aqui no Brasil, provavelmente antes da primeira Revolução Industrial. Então, não era um sentido comercial, não havia necessidade desse canal ali. Era uma intenção de separar geograficamente o continente africano do continente asiático. E o que vai separar a Ásia da Europa é questão cultural, porque lá esse prisma da cultura é válido, para o continente africano e Ásia o cultural não é válido, não consegue, porque existe ali uma ligação muito profunda. E para testar o que o nosso irmão Ginga falou, nós vamos ouvir agora da boca de um judeu, porque o Ginga ele é angolano, e agora vamos ouvir através de um judeu. Deixa eu ajustar aqui direitinho, porque como são padrões diferentes, vai não mudando. E aqui é tudo feito ao vivo mesmo. Vamos embora. Tem editor, então não tem como fazer muita coisa não. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Dá para aumentar mais um cadinho. Pronto. Vamos agora ouvir. Ele é do canal Contraste. O link também vai estar aqui na descrição. É só ir lá assistir. É um canal já validado, quase 1 milhão de pessoas. E o título do vídeo dele é: Onde estão as 10 tribos perdidas? Qual tribo você pertence? Então, olha, é um vídeo de 19 minutos. Eu vou colocar aí 1.5. Se tiver muito rápido para você, eu peço que você vá lá e assista o original, tá? Porque como é muita coisa, vai ficar muito longe. E eu não vou interromper, até porque eu não sou especialista nas tribos hebraicas, né? Eu não sou especialista nisso, mas o que ele vai falar vai ligar o povo israelita a nós, africanos, tá? Presta atenção. Ser judeu é pertencer a uma tribo. Israel tinham 12 tribos. Então, cadê essas outras 12 tribos? Vamos dar uma olhadinha? Viu falar sobre as 10 tribos perdidas? Será que você faz parte de uma dessas 10 tribos, ainda mais agora que muitas delas já foram encontradas e reveladas? Vamos entender melhor esse tema. Em Israel, na época dos reis, houve uma divisão entre as 12 tribos. Na verdade, essa divisão começou ainda na época de Moisés, porque 2 tribos, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, não entraram em Israel. Eles herdaram uma terra do lado de fora da terra de Israel, do outro lado do rio Jordão. Moisés também colocou metade da tribo de Menaché nesse lugar. O que aconteceu com essas tribos? Nós já vamos estudar. Agora, depois do rei Salomão, quem reinou em Israel foi o seu filho Rehavam. Só que houve uma rebelião contra ele quando ele decidiu aumentar os impostos que já haviam em Israel. O líder dessa rebelião foi Jerovam. Jerovam, no final das contas, ele vai fazer um reinado paralelo. Ele divide o reinado, que era um só na época de Salomão, para 2 reinados. Agora vai existir o reinado de Judá e o reinado de Israel. Interessante que o profeta Ahiá, o Shilonita, ele vai até Jerovam e fala para ele: olha aqui, essa roupa, ele rasga uma roupa da túnica de Jerovam. Ele corta esse pedaço em 12 pedaços menores e fala: Jerovam, pegue 10 desses pedaços, porque 10 tribos irão fazer parte do seu reinado. Ele adverte Jerovam para não sair do caminho de Deus, dos preceitos divinos, o que Jerovam não vai escutar, mas nós já estamos vendo aqui uma profecia, que há um reinado de Judá que tem 2 tribos, e eu já vou te explicar, e meia. Por outro lado, nós temos o reinado de Jerovam, o reinado de Israel, que ele, na prática, ele vai contar com 10 tribos. Por que 10? Porque, na verdade, a tribo de Levi, parte, ela vai ficar no reinado de Judá, parte ela fica no reinado de Israel com Jerovam. Além disso, parte das pessoas da tribo de Reuven, no final das contas, decidiram ficar em Israel. Então eles ajudaram na conquista de Israel, como nós vemos na Bíblia. No livro de Josué, houve a conquista da terra de Israel, e nessa conquista, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, que ficaram do outro lado do Jordão, participaram. Nesse momento, parte dessas tribos resolveram ficar em Israel. Então, e eles se juntaram, nesse momento, ao reinado de Israel. Então essa era a divisão que acontecia. E aí o que aconteceu? A Bíblia conta pra gente que no ano de 556 antes da Era Comum, os assírios, sob o reinado de Shalmaneser o V,
Eles atacam o reinado de Israel, a capital era na Samária e destroem completamente o reinado de Israel. Veja bem, o reinado de Judá não foi destruído. Ele ainda existia e a capital em Jerusalém, inclusive lá estava o grande templo de Jerusalém. Quando isso acontece, o que o rei Shalmaneser V faz? Ele ganha a guerra. É claro que ele assassina milhares de pessoas, mas as pessoas que sobram, ele retira elas para a diáspora. A ponto de que no livro de Reis, nós temos explicitamente até os lugares iniciais onde essas tribos chegaram. Então a gente está falando já de uma boa parte do povo de Israel que foi para uma diáspora, como está escrito no livro de Reis, o seguinte: e ele levou Israel para a diáspora na Assíria e assentou eles em Halach, em Havor, no rio Gozan e nas montanhas de Madai. Algumas pessoas traduzem montanhas do medo, mas apesar da palavra Madai em hebraico parecer com a palavra medo, Madai é uma região, tá? Um lugar geográfico. Então falar que são montanhas do medo não é a melhor tradução que nós podemos ter. Então a gente já sabe o lugar inicial aonde essas tribos foram parar. E o que aconteceu com a tribo de Reuven, Gad e metade da tribo de Menaché, que estava do outro lado do Jordão? Sobre eles nós lemos no livro de Crônicas. Na verdade, eles também foram para o exílio através também dos assírios. Como está escrito, e levou a Reuven e a Gad e metade da tribo de Menaché para a diáspora, e levou eles para os mesmos lugares que nós falamos antes, Lachlach, Havor, Hará, o Nehar Gozan, até o dia de hoje. Quando a Bíblia fala até o dia de hoje, não é até esse ano que nós estamos, e sim até o momento que aquele livro foi escrito. Então existe aqui alguns lugares a mais que nós não vimos anteriormente, mas outros lugares correspondem aos mesmos lugares das tribos que estavam no reinado de Israel. Então no final das contas a gente vê algo muito claro. As 2 tribos e meia e todas as tribos que estavam no reinado de Israel, elas foram para a diáspora, inicialmente para algum desses lugares que a gente já vai revelar que lugares, tá? São esses, e é claro que durante a história eles vão se espalhar para outras partes do mundo. Aonde será que eles estão? O que acontece enquanto isso no reinado de Judá é algo muito importante de você saber. Nós sabemos que o reinado de Judá, ele tinha a tribo de Judá, ele tinha a tribo de Benjamim, ele tem parte dos levitas que estão lá. Porém, é claro que mesmo nessa época histórica, antes da destruição do reino de Israel, haviam pessoas que emigravam de um reinado para o outro, seja por motivos ideológicos, econômicos e de guerra. Então, uma dessas migrações nós podemos ver nos livros bíblicos explicitamente. Na época do rei Assá, nós vemos no livro de Crônicas o seguinte relato: e ajuntou todo o Judá, o Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Menaché e de Simão, porque de Israel vinham a ele em grande número. Nós sabemos que na época do rei Assá, o território geográfico de Jerusalém teve que ser ampliado, porque a população cresceu 10 vezes, e você agora entendeu por quê. Ou seja, nós estamos vendo que no reinado de Judá existem pessoas das outras tribos também. Também o rei Hizquiel, ele clama para as pessoas do reinado de Israel virem para o reinado de Judá. Existe aqui não só uma salvação deles da destruição que está acontecendo no reinado de Israel, mas também uma salvação espiritual, porque no reinado de Judá eles trabalhavam a Deus, lá estava o grande templo de Jerusalém, enquanto em Israel a idolatria predominava. Ele convida as tribos a virem para o grande templo fazer a festa da Páscoa, no grande templo. Como nós vemos escrito, enviou mensageiros por toda a Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Menaché, para que viessem à casa do Senhor. E veja o que está escrito logo depois: e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Menaché até Zebulun. Todavia, algumas pessoas da tribo de Asher, da tribo de Menaché, da tribo de Zebulun se humilharam e foram até lá. Humilharam porque eles tinham um lugar deles, agora eles são estrangeiros. Na verdade, eles foram muito bem recebidos. Então, por um lado, nós vemos que das 10 tribos, não quer dizer que elas foram totalmente para a diáspora. No reinado de Judá, haviam judeus de outras tribos, além das tribos que nós falamos: Judá, Benjamim e parte dos levitas. Importante saber que também ocorreu o contrário. Ou seja, pessoas da tribo de Judá e da tribo de Benjamim saíram do reinado de Judá, revoltadas por alguns motivos, e se juntaram ao reinado de Israel enquanto ele existia, e também foram para a diáspora. Agora vamos entender aonde estão essas 10 tribos até os dias de hoje. Nós temos relatos simplesmente fascinantes em várias partes do mundo, que muitas delas até estão nos lugares originais que a Bíblia conta pra gente que eles chegaram até lá. Vamos lá, antes dele começar, temos que ponderar uma coisa aqui. Vamos lá. Eu ouço muito
todos os tipos de pessoas falarem assim, nossa, como os judeus prosperam tanto. E os judeus, assim como os africanos e os descendentes de africanos, como nós aqui da América do Sul, América Central, América do Norte, somos muito perseguidos, né? Eles também são perseguidos desde os primeiros séculos. Virou o tempo da era comum, começou a perseguição judaica. Mas porque os judeus sempre estiveram ali com seu dinheiro, com as suas posses, com a sua prosperidade, mantendo as suas tradições, mantendo o seu costume. Por que eles sempre se deram bem? Porque hoje Nova York é dominada pelos judeus. Você não faz nada em Nova York cujo seu dinheiro não passe pela mão de um judeu. Porque judeu virou estereótipo de gente rica, de gente talentosa, bem afortunada. Porque os judeus sempre foram aqueles que emprestavam dinheiros para financiar grandes bancos, grandes guerras medievais e depois foram perseguidos pela Santa Inquisição para que, se eles morressem, a dívida era perdoada. Por isso que os reis medievais permitiram que a Santa Inquisição fosse atrás dos judeus, porque até então eles eram muito bem-vindos nas terras europeias, porque emprestavam dinheiro para financiar a guerra. Porque acontece a perseguição dos judeus antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Porque os judeus sempre são massacrados, perseguidos dessa forma e continuam triunfando. Por quê? Bom, eu já dei a resposta e o nosso irmão Ginga também já cantou a resposta. Tradição. Os judeus é uma das 12 tribos e eles são um povo que não se distanciou da promessa de seu Deus, Yahvé. Eles estão sempre ali buscando Yahvé. Eles seguem a tradição de Yahvé. Eles rezam, eles oram segundo os mandamentos de Yahvé. Eles seguem os passos dos seus anciões. Eles estudam a história do seu povo. Por que fazem tanta questão de que o africano e o descendente de africano esqueça a sua própria história, esqueça a sua origem e adote a origem do estrangeiro? Por quê? Porque é na ancestralidade que existe o poder. É no Amém, é no Deus Ambi, é no Deus Olorum que há o poder do africano, do descendente do africano. Por que temem tanto o poder do africano, a potência do africano? Porque assim como Judá e os judeus fazem um estrago no mundo, mesmo sendo perseguido e massacrado, agora imagina um continente inteiro indo contra eles. Então preste muita atenção que nós precisamos voltar às tradições, voltar aos deuses que fundam as primícias espirituais africanas para que o nosso poder real, a nossa potência real como povo seja exercida. E nós não devemos olhar com inveja para os nossos irmãos judeus. Nós devemos seguir o exemplo deles, que é não abandonar as promessas de seu Deus, esperar o seu Messias e aguardar, mesmo que em cativeiro, a sua salvação. E eles estão prosperando. Não pense que é diferente. Se você pesquisar aí, os judeus estão no topo do mundo. Mesmo que eles são perseguidos por todos os lados, eles estão no topo do mundo. Vamos continuar aqui para a gente vai ver aonde estão essas tribos. Porque como cantou lá o nosso irmão Ginga, a promessa é o quê? De Deus é o quê? A maldição. Se você não me seguir corretamente, qual é uma das maldições? Eu vou te espalhar pelo mundo. Eu vou te isolar de teu povo. Então vamos ver onde as tribos foram parar? Há uma comunidade no Uzbequistão que eles declaram que eles são descendentes da tribo de Naftali e da tribo de Issachar. E eles têm costumes judaicos até o dia de hoje e eles seguem preceitos bíblicos exatamente como está na Torá. Ou seja, é uma comunidade muito antiga que se preservou nesses lugares e eles afirmam que eles sabem até qual tribo eles pertencem. No sul da Rússia, nos Cáucasos, existem tribos que afirmam que são descendentes de Judá e Benjamim. Agora você até entende por quê. Ou seja, seriam daquelas partes das tribos de Judá e Benjamim que foram até Israel e de lá saíram até a diáspora e eles se consideram parte das tribos perdidas. E aqui, de acordo com essa suposição, já nem seriam 10 tribos, seriam 12 tribos perdidas. A comunidade de Igavo, na Nigéria.
para os ignorantes estudiosos da cultura iorubá, se tivesse no mudo, iriam dizer que são povos ligados a Ogum, por causa da vestimenta de caçador e o uso do mariô como adereço de enfeite ou de proteção. Mas tá vendo? Uma tribo de Israel cantando eu acho que é hebreu, como é a língua? A língua é hebraico, o hebraico antigo, cantando em hebraico, para Israel, para Elohim. Também mantém tradições judaicas fiéis. E eles têm, dentro das tradições, que eles são descendentes das tribos de Gad, Zevulun e Menashe. Gad, e vai vir os Gaditas, que eram os soldados de Davi. Os Gaditas, eles eram guerreiros tão poderosos que com uma só lançada derrubavam 1000 soldados. Pelo menos assim cantava o profeta se não me engano, é 1 Samuel ou 1 Reis. Eu não sei exatamente aonde está. Mas é na história de Davi que você vai lá. O Davi, ele pega os Gades, transforma eles em grandes guerreiros, eles são conhecidos como Gaditas. Um dos relatos mais fascinantes que rabinos até hoje em dia vão visitar essa tribo é num dos lugares isolados na Índia. Não é à toa que eles estão isolados na Índia, porque... Que bonitinho. Eles, de acordo com vários relatos históricos durante toda a história, pertencem originalmente à tribo de Menashe. Existem esforços até o dia de hoje de buscar saber se realmente essas pessoas pertencem à tribo de Menashe. Muitos deles pedem para vir para Israel. Outros falam, se vocês não consideram que nós somos os judeus originais, mas nós queremos ser e nós pedimos para o rabinato de Israel que nos converta porque nós fazemos parte do povo de Israel. Nós somos a tribo de Menashe. Um dos casos mais famosos que nós temos é a tribo de Dan, que foi encontrada na Etiópia. E nos anos 80, inclusive, foi feita uma operação em Israel, onde foram levados muitos aviões até onde estava a tribo que se chamava Beita Israel, a Casa de Israel. Etiópia. Quem é a personalidade bíblica que sai da Etiópia e vai visitar o rei de Salomão e enche Salomão de riqueza? E rei Salomão só fica rico porque essa mulher entrega grandes tesouros para o rei Salomão. E se ela dá de presente é porque não fazia falta em sua economia local. Rainha de Sabá, com a sua pele negra, lindíssima, uma das mulheres mais lindas e sábias narradas nos Salmos de Salomão. Salomão, rei de Israel, filho de Davi. E trouxe milhares de etíopes para Israel que levam uma vida como cidadãos do Estado de Israel, como pessoas judias aceitas em todas as comunidades ortodoxas. A tribo de Dan já voltou para Israel. Um fato fascinante sobre eles é que eles sabiam que havia um grande templo em Jerusalém. Veja bem, quando o reinado de Israel foi à diáspora, o templo de Jerusalém ainda existia. E eles estavam na África sem comunicação. É claro que a gente está falando de uma época em que não só não havia internet, como a comunicação era muito precária, ainda mais na África, e acontece algo inusitado. Quando eles chegam em Israel, são recebidos calorosamente pelo Estado de Israel, até que resolvem levar eles para Jerusalém. Quando eles descobrem que o grande templo foi destruído, eles pensaram que eles iam para o grande templo de Salomão e falaram, mas já está destruído há 2000 anos. Eles rasgaram suas roupas em sinal de luto e começaram a chorar. Algo impressionante, ou seja, a tradição passada de pai para filho por mais de 2000 anos. E na América do Sul? Um detalhe, na Etiópia, a Etiópia foi a única nação africana que não foi escravizada, tá? Aí você pode questionar, mas essas tribos que estão na África, eles sofreram tal e seguiram ainda os mandamentos de Yahvé. Etiópia não. Etiópia é o único país que não foi, tanto que as cores pan-africanos vêm da bandeira da Etiópia. Por quê? É dali que se pega a força para resgatar a África como um continente liberto verdadeiramente, que até hoje a África não é liberta. A África ainda sofre pelo imperialismo norte-americano e também europeu, que não deixam de roubar os recursos que existem em África e aquele povo prosperar. Então, a Etiópia ela prospera muito, muito a partir disso. Quando a Rainha de Sabá leva esses tesouros para Israel, para abençoar o rei Salomão, porque ela o conhecia
por ter grande sabedoria, mas ele era pobre. Israel era pobre. E ela também leva tecnologia para Salomão e o ensina a utilizar aquela tecnologia, e com essa tecnologia ele constrói com um tempo recorde um grande templo para Yahvé. E foi tão extraordinário que os letrados da época, quando escreveram sobre a construção do templo, falaram que o rei Salomão se converteu a outros deuses e utilizava de forças ocultas para fazer tudo aquilo. O que não é isso de que é explicar uma tecnologia que você não conhece. Você não compreende, então você leva para o lado místico. Todas aquelas coisas foram fantasma, foram demônios, mas aqueles demônios construíram um templo que impacta até hoje positivamente essas religiões. Então, assim, é muito duvidoso, muito duvidoso. Mas a Etiópia está aí, linda, bonita, e espero que prospere cada vez mais e volte a ser aquele reino poderosíssimo que sempre foi. Existem tribos perdidas. Olha que interessante, no século XVII, um importante rabino sai da Europa e vai buscar uma tribo que era chamada Tribo das Crianças, na verdade até crianças perdidas, e ele escreve um livro provando que essa tribo, na verdade, que eram considerados indígenas pelos povos locais, na verdade faziam parte das 10 tribos de Israel. Ele escreve um livro chamado Mikve Israel sobre esse tema. No Japão, então, essa da América do Sul, não entendi muito bem. Quem souber mais informação, passa aqui para mim. Eu sei, eu vou trazer isso em outro vídeo, que antes da grande evolução naval portuguesa, no século 13, 14 e 15, que vai começar a passear pelo mundo aí com as suas grandes caravelas, antes disso, os egípcios eles já vinham para a América do Sul. Tá? América do Sul e América do Norte já estavam aqui, eles já vinham para cá, os egípcios. E alguns povos também da África subsaariana também vinham para cá. Eu vou trazer isso de uma forma bem correta para vocês verem essas informações. Porque, novamente, contam a nossa história através do que eles desejam ou que eles selecionam o que nós devemos saber ou não. Então, antes de Portugal desbravar os continentes, os egípcios já estavam aqui. Mas, diferente deles, os egípcios não cobiçavam a terra. Eles não cobiçavam esse tesouro. Eles queriam, era outra coisa aqui. Por isso que eles foram embora e deixaram os povos indígenas aqui quietinhos, sem matar ninguém, e voltaram para a sua terra no Cairo. Enquanto os europeus vieram para cá e fizeram o que fizeram, né? É bem diferente a história. Mas vamos continuar, porque eu não entendi essa questão do indígena aqui, como a tribo chega aqui, porque para chegar aqui, naquela época, tinha que ter um barco. Então, é muito importante esse fato aí. E se eles têm documentos que declaram que essa tribo chegou aqui na América do Sul e se camuflou no meio dos indígenas antes do século XV, então é sinal que não foi os portugueses, com a sua revolução naval, e começou a explorar de fato os continentes. Então aquela história de que Vasco Coutinho, de que o Pedro Álvares Cabral descobriu as Américas, que tem um outro cara também descobriu, esqueci o nome, que descobriu a América do Norte. Então é tudo mentira, né? Eu sei que é mentira, mas infelizmente para muita gente tem que provar ali, não adianta só a gente falar. Também foram encontradas grupos de pessoas que tinham tradição, por exemplo, de usar caixas, porém vazias. O que nós estamos vendo é uma profecia bíblica acontecendo, a volta das tribos perdidas, e cada vez mais essas tribos voltam à terra de Israel, e acontece a profecia bíblica da reunião do povo de Israel, de toda a diáspora para a terra de Israel. Como é possível você saber se você faz parte de uma dessas tribos? Muitas pessoas hoje em dia fazem teste de DNA para saber se eles têm ancestrais judeus. Muitas pessoas descobrem, na verdade, que eles vieram, na verdade, têm origem em Portugal, na Espanha. Claro que a gente está falando da Inquisição, de épocas muito posteriores ao que nós trouxemos até aqui. Mas será que isso pode verdadeiramente comprovar que uma pessoa faz parte dessas tribos? Então, formalmente, para fazer parte dessa tribo, existe a necessidade da tradição passada de pai ou mãe para filho e filha, geração depois de geração, e costumes que seguem sendo cumpridos, e leis bíblicas que são cumpridas de geração em geração. Interessante o que aconteceu com os judeus da Etiópia. O rabino-chefe
da época da vinda deles foi até os seus líderes e fez vários tipos de perguntas sobre as leis judaicas e eles responderam tudo corretamente, como eles faziam cada detalhe das leis. Ele fala, é impossível eles não fazerem parte, eles têm a tradição, eles cumprem as leis, eles sabem de tudo isso, por isso eles foram imediatamente aceitos como parte do povo de Israel. As outras pessoas, na verdade, nós estamos esperando a vinda do Messias, porque uma das missões do Messias será exatamente essa, é revelar quem faz parte do povo de Israel e até mesmo a que tribo essa pessoa pertence. Então, Você já ouviu? a Etiópia também, ela tinha muitos documentos. Como ela não foi nem escravizada, nem dominada e nem colonizada, então ela manteve muito bem enraizada ali os seus documentos. E a Etiópia, ela tinha documentos que depois foram ser estudados, eram cópias de livro de Salomão, livro de outros profetas da época, de outros letrados da época, e viram que eram originais, né? Com a datação de carbono, com a comparação, viram que eram originais e que sim, esse contato que a rainha de Sabá, quando sai de Israel, ela sai grávida. De quem? Do Salomão. Então, um dos filhos da rainha era um filho de Salomão, que tinha o sangue dele mesmo. Então, ali manteve-se a cultura hebraica muito vivida, muito bem vivida, porque primeiro a rainha de Sabá era uma líder espiritual, ela era uma líder filosófica, ela era uma líder política, ela era a rainha daquele lugar, ela era venerada por isso. E como ela venerava a inteligência e a sabedoria de Salomão, mais que justo de trazer isso para a sua comunidade. Então foi isso que ela fez, trouxe a cultura hebraica para eles. E como ela trouxe o próprio sangue, então ela também trouxe a ancestralidade junto com ela. E assim Etiópia é formada. Mas você reparou que nós temos muitas pessoas espalhadas pelo mundo com a cor preta. Mas a cor não importa. Realmente a cor não importa. Só importa para quem se importa com isso. E como eu me importo, porque o primeiro julgamento é a cor da pele da pessoa, então quando a gente vê que a tentativa de separar a África da Ásia, ela é fundar um rio, fundar algo geográfico para separar, porque culturalmente não conseguia separar. A validação de separar Europa da Ásia vale ser cultural, vale, porque são culturas completamente diferentes, visto no Novo Testamento esse choque cultural de Roma com Israel, com o povo hebreu. E houve um choque cultural, então são culturas completamente diferentes. Então vamos partir daqui para lá é a Europa, daqui para cá é a Ásia e vocês pertencem à Ásia. Perfeito, mas nós estamos muito perto aqui desse povo aqui que tem uma cultura muito semelhante à nossa, mas a gente não quer também se misturar. Como é que se faz? Então vamos criar aqui um fator geográfico. Geralmente são montanhas, né? Quando a gente vai ver a divisão do Tibete com a China, ali é um fator geográfico natural, que é a montanha, né? Que é uma questão de geopolítica, toda aquela questão da China com o Tibete e os indianos com a China e tudo mais. Ali, só olhar o mapa lá, que é uma questão, mas ali como não tinha, o que separava era o mar e o Egito pegava boa parte do outro lado do Mediterrâneo e também do Mar Morto, Mar Vermelho, acho que é do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar não servia como divisão, então tiveram que fazer e fizeram o canal de Suez em 1899. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Aqui, ó. Vamos lá, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Beleza, se o canal foi feito em 1869, nós estamos basicamente falando do mesmo período, claro que não exatamente com a datação correta, né? Mas basicamente o mesmo período. Se isso foi feito por uma necessidade de comércio, que comércio a Ásia tinha de suficiente para impulsionar que isso fosse feito, sendo que a Revolução Industrial ainda nem tinha começado direito? Não tinha começado. Tanto que não tinha começado que não foi nem não foi nem pressionado o suficiente para ver as abolições da escravatura no resto do mundo.
se ainda não tinha feito a revolução nos Estados Unidos, com a Guerra Civil Americana, com a abolição da escravatura lá, por quê? Por que Israel? Israel nem era Israel na época. Não tinha necessidade nenhuma. Então, provavelmente, o viés de decisão para fazer esse canal de Suez era para separar Israel de África, por questão teológica. É para manter a teologia de que Deus é branco, Jesus é branco, de que esse Deus de Israel não tem ligação com África. Porque ligar a África é quebrar o argumento da bula papal que diz que africanos podem ser escravizados porque são um povo amaldiçoado, eles carregam a marca de Caim, eles carregam a marca de Cã, eles carregam esse fardo, ou eles não têm alma, é um povo separado de Deus, e assim vai. Várias bulas papais foram emitidas dando aval. Se, como a Europa era católica e por ser católica, cristã, é de tradição judaica, israelita, então se Israel tivesse ligação de tradição cultural com África, não teria essa teologia toda sendo criada. Mas como assim? Como assim? Se é o mesmo povo da promessa, como poderia? Então, cara, não tem como. Na minha cabeça, não tem como. A gente tem que pensar como os nossos inimigos pensam para que nós possamos criar estratégias contra eles. É usar das armas deles para vencer eles mesmos. Porque, se permitir, eles continuam nos escravizando, como continuam escravizando o povo africano. Da mesma forma que nós, brasileiros, nós não nos vemos como pessoas pretas, não nos vemos como pessoas mestiças, e nós temos uma síndrome de vira-lata de valorizar o que é dos outros, principalmente se for norte-americano ou europeu. Se for um branco falando, então, pelo amor de Deus, coloque ele no altar e vamos adorá-lo. Mas quando é para nós olharmos para nós, é muito complicado. É muito, muito complicado, porque é essa questão de enganar o povo, de tirar a tradição dele, tirar a ancestralidade dele, tirar a história dele, tira a identidade dele, e ele não terá para onde ir. Então ele terá que vir para nós. E quem são eles? Quem são esse povo todo? Quem são esses inimigos? Então, é uma questão de cor de pele? Com certeza não. Não é uma questão de cor de pele, até porque Jerusalém, Israel, o povo hebreu, é um povo completamente diverso, mas que é um povo africano, é um povo africano. E as bulas papais falavam de povos africanos, tá? Vai estudar a Guerra de 100 Anos, tá? Estuda a Guerra de 100 Anos para você entender, tá bom? Fica aí como dever de casa. Pessoal, vamos lá. Como eu falei, não é uma história, não é uma aula, até porque eu usei o Google não é fonte de nada, tá? É só pra gente refletir mais, tá? Refletir, nós temos que entender, o povo hebreu não tem tanta ligação conosco na macumba brasileira, mas é uma forma de pensar como é que essas pessoas pensam sobre nós. Se nós não ficarmos atentos, seremos manipulados pelo resto da vida. E assim como a África não prospera porque ainda está sobre a escravidão desses europeus, nós também estamos dessa mesma forma. O Brasil continua da mesma forma. O Brasil não prospera porque continuamos com uma monarquia instalada no Brasil, mas nós não temos um rei. Nós não temos uma rainha, tá? E a monarquia, a coroa da monarquia, ela obedece ao Papa, obedece ao Vaticano. E o Vaticano nada mais é do que o coração da Europa. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque não adianta a gente culpar sintomas. Temos que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é a falta de informação. Vamos buscar mais a nossa história. Vamos pensar mais como os nossos inimigos pensam. Porque se você não pensa, não olha para eles como inimigos, pare para pensar qual é o lugar que você está e o lugar que eles estão. Porque de repente você realmente não seja inimigo deles. Talvez ele te veja como um servo. Não, volta. Epa, volta aqui. Eu esqueci de te mostrar um vídeo muito importante que é para nós fazermos o link da cultura hebraica com a cultura africana, principalmente a subsaariana, da onde vem o nosso amigo Dinga, do canal Dinga Candimba. Vamos lá, vamos assistir junto rapidinho. Acho só 9 minutinhos, tá bom? Vamos.
Indo direto ao ponto. Sim, o judaísmo acredita em reencarnação. Manos, eu gostaria de vos fazer lembrar sobre um dos vídeos que eu havia feito, onde eu falei, por exemplo, da reencarnação. Manos, vocês sabem o que significa reencarnação, né? Significa nascer de novo, ok? Nascer de novo. E essa crença da reencarnação é uma crença bantu. É uma crença de Nemanancongo, dos povos bantus, dos africanos. Ou seja, nós acreditamos que nossos espíritos, depois da carne, ascendemos e renascemos de novo. Ou seja, nascemos de novo. Por exemplo, na cruz da Dikenga, você tem, por exemplo, o espírito primordial que foi chamada de Mwanankalunga. De Mwanankalunga, você vai para Mpemba Kalunga. De Pemba Kalunga, que é o plano ancestral, você vai para Kunseke. O que é Kunseke? Kunseke seria o mundo físico, esse mundo aqui onde nós estamos, o planeta, ok? Então, do Kunseke, nós nos tornamos Muntu. Muntu, já que somos nós, os seres humanos, ok? A pessoa, Muntu. E o Muntu, quando morre, volta de novo para esse espírito primordial, o Wambampungu Tuleno. Mwanankalunga. De Mwanankalunga retorna de novo o mesmo ciclo, ou seja, cumprindo o propósito, cumprindo o objetivo, cumprindo metas que eles não conseguiu cumprir enquanto teve plano físico. Por quê? Porque nós sempre acreditamos que a consciência está por além do corpo, ok? A consciência está por além da matéria, ok? Ou seja, a vida está por além do corpo material, está por além do corpo físico. Essa, pelo menos, é uma crença africana diferente, não é da crença evangélica, não é da religião cristã, aonde diz, por exemplo, que isso também é bíblico, se encontra na Bíblia, a dizer que o morto, quando morre, não sabe coisa nenhuma e não há ciência, não há coisa nenhuma, ou seja, estão todos a esperar a volta de Jesus para serem ressuscitados, né? Como se a vida, por exemplo, para ser vida depende do corpo físico. Nós, pelo menos, acreditamos que isso é lodo, é lodo. Toda a matéria que se projetou no plano material fica para o plano material. O nosso corpo se projetou aqui como matéria no plano material, então o nosso próprio corpo nunca ascenderá o plano espiritual, porque é mesmo o corpo, o limite dele é matéria. Então o espírito não depende da forma física para ter consciência, porque a consciência está por além da matéria. Isso é pelo menos o que nós africanos, por exemplo, acreditamos. Por isso é que a nossa visão da morte não é a visão religiosa que, por exemplo, é cristã. Vamos lá. Se você está um pouco perdido, se você fica perdido nas aulas que eu trago aqui, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, tem um link, e esse link vai te dar acesso a uma aula grátis, que é sobre a importância das culturas Bantu para a nossa visão aqui no Brasil, principalmente para o estudo da macumba brasileira. Então, tem muita coisa que eu estou trazendo, que é de África, de origem Bantu, que foram os povos que mais vieram para cá escravizados, infelizmente. Então, muito da nossa cosmovisão espiritual, nós devemos mais a eles do que os cristãos. Até porque os cristãos, eles nos proibiam de estudar a própria Bíblia, de participar das missas e tudo mais. Então, nós não aprendíamos sobre a religião deles, mas aprendimos com os nossos ancestrais indígenas brasileiros e com nossos ancestrais africanos também. Então, a nossa espiritualidade brasileira, mesmo que disfarçada de cristã, ela tem muito mais a ver com o que esse rapaz está falando. Agora, falando sobre o que ele está dizendo ali, sobre a reencarnação, faz muito mais sentido nos conectarmos com a natureza, porque nós utilizamos banhos, utilizamos ervas, fazemos rezas aos ancestrais, rezamos para que os espíritos ancestrais venham nos ajudar numa macumba, numa gira de umbanda. Não fazemos isso? Pois é, essa ligação ela é material. Essa ligação só acontece porque utilizamos da matéria para fazer essa ligação espiritual. Como eu disse lá naquele vídeo sobre o número 7, são 4 elementos da natureza básicos somados para fazer a evocação de 3 elementos espirituais. Total, 4 mais 7. 4 mais 3 igual a 7. Os 4 elementos dessa matéria evocando as 3 formas espirituais. Uma delas é a ancestralidade, que vem para nos orientar. Então, o uso das ervas, o uso da terra, do fogo, do vento, tudo isso deriva da nossa ancestralidade africana e não é distante da judaica. Eu fiz um vídeo, uns estão assistindo só esse trecho, mas existe um vídeo completo, uma aula completa sobre os hebreus são africanos.
Os hebreus são africanos. Então, essa parte está complementando o que eu estou falando naquela aula lá. Que essa ligação, essa cultura de reencarnação, essa cultura de evocação é a junção da cultura religiosa hebraica que se soma à cultura, à cosmovisão, à cosmovisão do africano, principalmente do subsaariano. Então isso é muito importante. E novamente, a África só se separa de Ásia porque inventaram essa separação. Caso contrário, não existiria essa separação. Seria um único continente. Ok? E outras religiões, por exemplo, a ideia nossa da morte é que quando o corpo morre, o espírito volta ao espírito primordial, aonde todos os espíritos nascem, que nós chamamos de Wambampungu Tuleno. E fizemos esse círculo todo. Mas a questão que eu gostaria de expor aqui é: será que nós somos, por exemplo, únicos que temos essa crença da reencarnação, ou seja, do nascer de novo? E os judeus, manos? Será que os judeus pensam a mesma coisa? É assim, vamos ouvir ainda que esse nosso amado irmão judeu vai falar a respeito da reencarnação na visão deles. Será que eles acreditam também nisso? Não? É uma visão diabólica? Deveremos todos simplesmente acreditar tal como a Bíblia diz, não é? Morreu, acabou e finalizou. Será que não existem outras crenças e a única crença absoluta, exata, pura e coisas do mais é mesmo só a cristã? Vamos ouvir esse judeu aqui, mano. Vamos acompanhar, ok? Nossas almas, praticamente todas as almas, já estiveram aqui antes. Sim, isso é uma crença judaica. Isso não é uma invenção de outras religiões. Isso não é uma invenção espírita. Então, espera ali. Eles acreditam que todas as almas já estiveram aqui antes. Ou seja, essa não é a nossa primeira existência. Então nós já existemos como espírito e depois vamos renascer aqui como carne. É isso que eu estou a entender, mano. Ou será que eu estou a entender mal? Vamos continuar. Indo direto ao ponto, o judaísmo acredita em reencarnação. Como nós sabemos isso? O Arizal, entre vários livros que seus alunos escreveram, ele escreveu um livro que se chama Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações. É interessante que a palavra reencarnação em hebraico não é literal, reencarnação vem da palavra carne, voltar para a carne. Em hebraico, Gilgul significa roda. É a roda da vida. É como se a alma ela passasse por círculos ou ciclos na qual ela precisa voltar aqui fazer alguma coisa. Mano, roda da vida? Essa não é a cruz da Dikenga. Essa não é a visão bantu da roda da reencarnação. E nós viemos aqui, voltamos e depois vamos para o plano espiritual e depois renascemos de novo para Kunseke. Nos tornamos muito. Vamos lá. Vamos consultar também um livro, Bantus, Malês e Identidade Negra, do Ney Lopes, da editora Autêntica. Eu já li esse trecho aqui em outra hora, em outro vídeo, mas eu vou ler só o finalzinho, na página 192. Diz o seguinte, no finalzinho do parágrafo, o autor diz sobre a reencarnação, sobre a crença na reencarnação. E é sobre os povos bantus. E a prova mais eloquente dessa situação foi a avalanche de suicídios de bantus na época colonial, a fim de que seus espíritos fossem reencarnar na África. Existe a questão geográfica disso também, tá? A questão geográfica de onde você morre e aonde você vai renascer. Tem essa teologia, mas a crença deles era tão forte que eles se jogavam no mar, eles chegavam e já procuravam uma forma de suicídio. E tem um monumento até nos Estados Unidos, né? Sobre essa questão do suicídio para poder voltar a morar na África. Eles contam, não, os negros se entregaram na escravidão. Claro, todo mundo quer ser escravo na vida, né? Não, houve muitas resistências. E uma das resistências foi espiritual, se matando para reencarnar novamente nas terras africanas. E aqui, né, a cruz de Kenda sendo demonstrada em um ponto riscado, né? Olha que bonito. Será que tem alguma coisa a ver conosco? Porque não sei não, hein? Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com ponto riscado do que os escudos vikings, né? Que tentam nos passar ultimamente, né? Essa roda não é a cruz da Dikenga, mano. Como é que os judeus têm essa crença também, mano? Vamos continuar.
O Arizal, eu falei que eu vou direto ao ponto, vindo do sem enrolação, para quem tem déficit de atenção. O Arizal traz no seu livro Sefer HaGilgulim vários e vários casos e provas da Bíblia, provas da Torá, como, na verdade, certas pessoas, elas eram reencarnação, ou seja, elas vieram consertar algo que numa vida passada ficou faltando. Voltar e fazer alguma coisa. Essa não é crença africana, mano. E sabe o que eles diziam quando viam Jesus? Que primeiro que Jesus era a reencarnação de João Batista. E olha que João Batista nem tinha morrido ainda. Não, ele é a reencarnação de João Batista. Depois que João Batista vai ser morto pelo Herodes, né? Que a rainha dele vai pedir a cabeça, né? Morre João Batista e Jesus vira depois o que? A reencarnação do profeta Ezequias ou de outro profeta grande, ou qualquer outro grande profeta lá. Ele sempre tentava colocar Jesus como a reencarnação de um grande profeta. Por quê? Porque era enraizado na cultura judaica, na cultura hebraica, essa questão da reencarnação. Isso só vai sair da pauta cristã das tradições judaicas, porque se você volta, então não existe pecado, não existe inferno. Se você volta, não existe um julgador, não existe uma igreja que vai te vender as suas indulgências, vai te vender o perdão. Então, para manter o comércio da religião que foi inventada lá em Roma, que é a Igreja Apostólica Romana, ela tem que manter você crente que você só tem uma oportunidade de viver. Então, se você morrer de forma errada agora, você vai pagar pelo resto da sua vida, pelo resto da sua existência, né? Em um inferno de dor e sofrimento. Então, nada mais é uma apropriação cultural que Roma faz da mitologia hebraica, da religiosidade hebraica, para poder vender indulgências e vende indulgências até hoje. E hoje quem está fazendo isso continua sendo os neopentecostais, porque eles falam tanto em estudar a Bíblia, mas de fato eles estudam uma Bíblia que é católica. A Bíblia que os neopentecostais estudam é católica. Ela é a Bíblia que os romanos inventaram. Não é a Torá, não é os papiros do Mar Morto, não são as cartas dos profetas. É a Bíblia configurada conforme a Igreja Católica fez. Por isso que eu falo, o problema não são os textos, não é a história, não é a mitologia. O problema é a Bíblia que nós temos em casa. A Bíblia que eles nos venderam, ela é amaldiçoada porque ela foi inventada para nos escravizar, tá bom? Vamos seguir? Não é a crença dos nossos antepassados que acreditaram que os nossos antepassados voltam, nossos ancestrais podem voltar a nascer para continuar um processo de algo que não foi concluído, mano. Essa não é crença africana. Como é que os judeus acreditam nisso? Quem lhes ensinou, mano? Continuando. Não tem problema nenhum. Ninguém é perfeito. Consertar, não é? Consertar. Ou seja, eles também acreditam que os antepassados podem voltar para consertar um problema que na vida passada não havia concluído. É estranho, né, mano? Muito estranho. Os judeus. Então, manos, vocês ouviram aqui, né? Os judeus têm a mesmíssima crença. Vocês não acham muito estranho isso? É assim, manos. Eu sei que vai ser muito difícil as pessoas acreditarem nisso. Pelo menos o meu objetivo é que pelo menos africanos, descendentes africanos, compreendam isso. Quando vocês compreenderem que de facto os nossos espíritos não dependem da carne para a ascendência, e de que a matéria é a mesma matéria, tudo vai ficar aqui porque é lodo, isso estraga, isso é lodo. A consciência está por além do corpo. Quando compreendemos isso, vamos entender a verdadeira guerra espiritual que está acontecendo contra o nosso povo. Essa questão que nós falamos de prender o espírito para não renascerem. O que é isso? Essa ideia que nos apresenta da demonização dos nossos antepassados. Por que eles também acreditam que os espíritos podem reencarnar para cumprir de novo um propósito? Imaginem, suponhamos que de facto é mesmo assim. Suponhamos que de facto é mesmo assim. E que os espíritos voltam e renascem e cumprem um propósito. Qual seria o propósito dos nossos antepassados que morreram antigamente, voltar a nascer no meio de nós? Qual seria o foco? Qual seria o propósito? Por exemplo, se Nzinga Mbandi voltasse a nascer para cumprir um propósito, qual seria esse propósito que ela ia cumprir? Se o Chapanta Diop, por exemplo, voltasse a nascer de novo, qual seria esse propósito que lhe levaria a nascer? Se Monquimbango, se Mpadi, se Akim Panvita,
voltasse a renascer, tal como, por exemplo, na visão judaica havia dito, se voltassem a nascer, qual seria o objetivo, o propósito desses nossos antepassados voltarem a nascer? Iriam nascer para quê? Claro que iam nascer para libertar o seu povo na sua verdadeira essência. Então a necessidade de demonização através de uma nova religião que nos foi exposta aqui pela via da guerra. Ok, mano? Se você não acha isso muito estranho, por que os judeus também acreditam nisso? Qual é a tua opinião e o que é que você acha sobre isso? Faz favor, põe aí o teu comentário e eu quero ver. Mano, obrigado, tamo juntos. Até já. Pois é, e eles acreditam nisso, eles prosperam, são um povo, uma tribo muito unida, os judeus, nós temos que aprender com eles. O judeu ajuda judeu, judeu estuda com judeus, judeu lê judeu, judeu escuta, ouve, estuda a sua história a partir da visão de outro judeu. Nós temos que parar de estudar a história de África através do viés de um europeu, porque com certeza ali tem muita coisa que ele tirou para continuar mantendo a sua narrativa, tá? Por isso que eu sempre trago livros para nós, livros escritos por pessoas competentes para aperfeiçoarmos isso, e temos que aprender que nós vamos voltar para cá. Nós vamos voltar. Então, se você quer voltar para um Brasil melhor, se você quer voltar para um mundo melhor, uma sociedade humana melhor, mude agora. Mude a sua sociedade agora. Lute para mudar agora. Senão, quando você voltar, vai estar a mesma porcaria. Não pensa que Deus vai descer numa coluna de fogo e mudar as coisas. Não vai. Não vai. Até se nós estudarmos as profecias de Messias, que não tem nada a ver com Jesus Cristo é romano, é uma invenção. Se a gente for ver os Messias originais do povo hebreu, os Messias originais do povo asiático, do povo oriental, dos africanos, tanto ocidentais quanto orientais, nós vamos ver que eles não vieram aqui para salvar ninguém sem esforço, tá? Nós temos que nos esforçar. Enquanto não houver esforço de nossa parte, Messias nenhum vai vir, Avatar nenhum vai vir, tá bom? Então vamos ficar esperto nisso. Então esse aqui é só um complementozinho. Quer aprender mais sobre Umbanda? Primeiro link aí no comentário fixado. Eu te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.